palavra do Senhor e logo depois vamos orar. Está lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículos 1 a 4. Esse texto mostra que quem deve pastorear a igreja não é o pastor sozinho, e sim presbíteros. Nas igrejas batistas, em sua maioria, não há presbítero, o pastor é o presbítero. Mas nas igrejas presbiterianas, nós entendemos que o governo ele deve ser feito não por uma pessoa, mas por um conselho que a Bíblia chama de presbíteros. Eu já adianto para vocês que se vocês pegarem a palavra presbítero, pegarem uma Bíblia de concordância e pegarem a palavra presbítero, depois ancião, depois episcopo e depois pastor, vocês vão chegar à conclusão. O exercício é o seguinte, caso alguém queira fazer isso, eu já fiz. Você vai pegar a palavra bispo, episcopo, pastor e presbítero e vai colocar no papel, todos os versículos. E vai lendo, você vai chegar a uma conclusão. São termos que se substituem, são termos sinônimos ou intercambiáveis. Você troca sem perder o sentido. Então, olha o que aqui diz o texto sagrado, a gente vai ler e depois a gente vai orar. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles. Pedro é pastor, tá? Mas Pedro está se chamando de presbítero. Vou ler novamente. 1 Pedro 5:1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda corpo participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho que está entre vós. Está falando para quem pastorear? O pastor ou os presbíteros? Os presbíteros. E eles se incluindo como presbítero. Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então, a ação de pastoreio aqui é dada aos presbíteros no plural. Versículo 4. Logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. Vamos orar? Senhor, como estamos aqui estudando a Tua Palavra, precisamos do auxílio do Senhor. Fala com a gente, abençoa aqueles que nos acompanham na internet, todos os irmãos que nos assistem e os que estão aqui conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a gente vai estudar nessa manhã sobre o governo presbiteriano, dando continuidade a esses estudos sobre eu sou presbiteriano, história, teologia, governo e liturgia da igreja. Na próxima semana falaremos do batismo infantil e depois falaremos do culto reformado, do culto presbiteriano. E vai ser muito bom para nós esse ano que até junho, terminaremos a Confissão de Fé do Westminster. E depois estudaremos o breve catecismo e o catecismo maior. Então, durante esse ano, a gente vai ter tido uma boa fundamentação com relação à nossa identidade. E aí partiremos para estudar outras coisas, já teremos irmãos que terão estudado isso e vai ser muito bom para a gente formar novas lideranças. Mas hoje em específico, depois de havermos estudado sobre a história, sobre a teologia, você poderia até dizer, mas pastor, o governo não faz parte da liturgia? Não faz parte da teologia? Faz. Na teologia sistemática, se você pegar esse assunto, você vai encontrar na parte, Arley, de eclesiologia. Então, quando eu quis falar da teologia presbiteriana, o governo da igreja faz parte da teologia, mas eu quis separar para ficar um pouco mais claro. Então, vejam, quando a gente fala do governo presbiteriano, sem ser arrogante aqui, irmãos, porque algumas afirmações parecem arrogância, mas eu vou fazer por convicção, por achar que é isso à luz da palavra, e não me leve a mal que eu estou desprezando qualquer denominação, mas eu acredito piamente, Michael e Jordana, que o modelo bíblico de governo de igreja, a maneira como a igreja deve ser organizada, à luz da Bíblia, é de forma presbiteriana ou conciliar. E eu vou mostrar a vocês como é que a gente vai estudar essa manhã. Eu vou começar mostrando desde o Antigo Testamento que havia um corpo, Arley, de pessoas experimentadas na fé, que a Bíblia chamava de anciãos. E desde Moisés, passando pelos juízes, pela época da monarquia e até do exílio, quando vão para a Babilônia, eles voltam a um corpo diretivo do povo de Deus chamado de anciãos. Na época de Jesus, esses anciãos também eram consultados. E em Atos e nas cartas paulinas,
nas cartas gerais também, nós vamos ver que o povo de Deus é orientado a que respeite e a que ordene presbíteros que tenham credenciais. Então, o ponto de partida, o meu pressuposto inicial é que a Bíblia não se omite no Antigo Testamento quanto a essa questão, mas desde o Antigo Testamento vai nos mostrando que há um corpo, não uma pessoa, não todas as pessoas, mas que um corpo dirige de maneira representativa o povo do Senhor, tá? Então, vamos começar, irmãos, falando de Moisés, quando ele está no deserto e ele foge do faraó e Deus aparece a ele. Como João 3,16 é um texto que vocês conhecem, então eu vou fazer associação com João 3,16 para vocês nunca mais esquecerem. Quando alguém pergunta assim, qual é o primeiro versículo que a Bíblia apresenta um sistema presbiteriano? Você lembra, João 3,16, você vai dizer Êxodo 3,16, tá? Abre aí, por favor, Êxodo 3,16. Para a gente ser mais interativo, eu vou pedir para que o Arley leia Êxodo 3,16 e o seu José leia Deuteronômio 21, 29. Para o senhor não perder o versículo, nenhum de vocês, quando a gente pedir para algum de vocês ler o texto, você pode ler o do outro, eu espero você abrir depois, tá? Porque é importante que vocês gravem esse texto. Êxodo 3,16. Antes de Arley ler, Moisés está no deserto, viu a sarça, Deus aparece a Moisés e manda que Moisés vá ao faraó, tá? Vê o que é que diz, Êxodo 3,16. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Vai e dize aos anciãos. Curiosamente, olha que curioso, o Antigo Testamento é escrito em que língua, irmãos? Hebraico. Ocorre uma tradução que se chama Septuaginta. No século IV, século 3, 4, antes de Cristo, fizeram a tradução desse texto para o grego, que era a língua da época, Michael. Diga qual é a palavra grega que traduz aí anciãos? Presbiteroi. Vai e diz aos presbiteroi. Ou seja, desde esse texto a gente já percebe, o povo estava lá há 400 anos, mas não foi, vai e diz ao povo, Moisés junta todo o povo, diz assim, povo de Deus, para lá, como Moisés fez quando a lei foi dada. Não, vai e diz aos anciãos. O ponto de partida é, desde esse versículo a gente vai observar que existe um conselho, não de uma pessoa não forma conselho, mas há um conselho de pessoas experimentadas na fé. Já abro um parênteses e já faço uma crítica. Há muitos pastores que querem, para fazer média, pegam pessoa, fulano tal é rico, né? Aquele ali é professor universitário, aquele ali é juiz, aí chama para ser presbítero, dá um jeitinho de ser eleito. Não é isso. Não é gente influente materialmente, mas é gente que tem vivência na fé, tá? Então, vamos ver outro texto, Deuteronômio 21, 29. 21, 29? É? Deuteronômio? Deixa eu ver se é o 19. Se é o 22, 29. O 22 tem 29. Puxa, eu olhei aqui, eu anotei. Deixa eu ver, eu vou pedir para o senhor ler outro texto, mas enquanto o senhor está lendo, eu vou procurar qual é o texto de Deuteronômio, tá? Eu vou pedir para o senhor ler Juízes 8,14, tá? Enquanto isso eu vou procurar aqui. O 21:19 fala de ancião. Ah, então é 21:19. Isso, 21:19. Obrigado, viu, Michael? 21:19. Se seu pai ou sua mãe, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta. Então, leia o 18 para a gente entender. 18 e 19. Leu 18 também?
18 e 19. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz do seu pai ou de sua mãe, e ainda castigar, não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua hora. Irmãos, vão levar quem? Aos anciãos. Tudo bem, Arley, que Israel era uma teocracia, era um país que era governado pelos princípios e valores de Deus, e Deus era o rei máximo de Israel. Mas aqui a gente já observa que Deus, ele não manda as pessoas irem ao profeta, nem ao sacerdote, manda irem aos anciãos, tá? Então, o ponto é, de Moisés e aquela época no deserto, Deus está conduzindo um povo, a direção do seu povo, através de pessoas experimentadas na fé, que a Bíblia chama de anciãos, tá? Vamos ver no período dos juízes. Pedir para Maicon Juízes 8:14 e para nossa irmã Jordana 1 Samuel 16, verso 4. Então vou pedir para Maicon ler Juízes 8:14 e a nossa irmã 1 Samuel 16, 4. Pode ler. Tomou o preso ao almoço dos homens de Sucote e lhe fez perguntas. Paulo escreveu os príncipes de Sucote e os seus anciãos, 77 homens. Então, nota que aí tem um conselho de anciãos, tá? Mas vamos ver agora 1 Samuel 16, verso 4. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, temendo, e disseram: de paz é a tua vinda? Os anciãos da cidade saíram. Então, a gente percebe que esse povo do Senhor está sendo dirigido por pessoas experimentadas. Eu quero insistir, irmãos, o que é ser ancião aí? Não é ser velho em idade, é ser maduro na fé. Eram pessoas que davam credenciais de serem homens de reputação ilibada, e ao mesmo tempo eu destaco aqui que não era um só, era um conselho, tá? Então tem versículos como, por exemplo, na época da monarquia, do exílio. Eu vou logo pular para o exílio para a gente ver, ó, o povo vai para a Babilônia, volta da Babilônia, mas ainda tem anciãos, tem conselho sendo consultado. Vou pedir para a Stephanie ler para nós Esdras 5, verso 5, e vou pedir para seu José de novo ler Ezequiel 8:1. Esdras fica antes de Neemias, ó. Salmos, aí voltando, Jó, Esther, Neemias, Esdras. Esdras 5:5. E depois, fui logo conferir aqui se era esse texto mesmo. Ezequiel 8:1. Pode ler. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario, e viesse resposta complicada sobre isso. Olha só. O povo volta e tem o que ainda? Anciãos. Quem são esses anciãos? É um corpo diretivo do povo de Deus, tá? Ezequiel 8:1. No sexto ano, no sexto mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Irmãos, preste atenção numa coisa. Quando a gente vai formular qualquer doutrina sobre culto, sobre qualquer coisa, a gente tem que usar toda a Escritura. Então, antes da gente chegar no Novo Testamento, eu quero perguntar para vocês e ser bem franco. Ficou evidente para vocês de que o povo de Deus da Antiga Aliança era dirigido por um corpo de pessoas experimentadas na fé? Ficou claro, Michael? Isso é muito contundente, né?
Agora, olha o interessante, vamos agora para o Novo Testamento, e na época de Jesus, vocês concordam comigo que Jesus encontrou uma religião judaica praticamente esfacelada, totalmente desviada, tanto é que o Sinédrio, a liderança jordana da época, matou o Salvador, né? Resolveu a morte do Salvador. Agora, o curioso é que mesmo nesse contexto de desvio, ainda permaneceram com a ideia de um conselho. O que era o Sinédrio, Arley? Era um Supremo Concílio de várias pessoas experimentadas na fé, tá? Já já a gente fala da participação das mulheres. Mas vamos lá, Mateus 15, verso 2. Esse texto aqui eu vou ler para vocês. Abra aí, por favor, Mateus 15, verso 2. Diz assim, ó: porque transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem. Preste atenção que mesmo que os fariseus e os escribas distorcessem a lei, mas há uma tradição de anciãos, tá? Então vamos lá, Marcos 7, verso 3. Tradição de anciãos. Marcos 7, versículo 3. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Mais uma referência de que é um corpo diretivo. Vamos ver na igreja primitiva, porque até agora você pode dizer assim, pastor, mas peraí, era Israel, e esses textos que você citou aí da tradição dos anciãos, essa tradição aí era errada. Então, a gente viu a presença aí dos anciãos, mas eu quero mesmo ver em Atos dos Apóstolos. Pois então vamos, Atos 14, 23. Estava brincando com os irmãos, sem nenhuma vaidade, se tiver alguém de outra denominação assistindo, viu? Porque tem colegas, a gente posta no Instagram, amigos queridos de outras denominações lá de João Pessoa e de outros lugares que a gente tem carinho. Mas, brincadeiras à parte, eu disse para os irmãos que cristãos eles já são, mas depois de hoje vão ser mais presbiterianos que nunca. Vejam, Atos 14, 23 diz assim: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, não é presbítero, presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendava ao Senhor em quem havia crido. Irmãos, esse texto aqui, pelo amor de Deus, se Jesus me levar e eu não vi essa organização da igreja, eu vou implorar aos irmãos que lembrem isso, porque o manual presbiteriano orienta que para a eleição de presbíteros e diáconos tem que haver oração em jejum. O pastor tem que chamar a igreja a orar e jejuar. Sabe por quê? Porque essa igreja, como a gente pregou hoje de manhã, tem que ser fiel a Cristo, e é Ele quem deve definir quem é presbítero. Não é o pastor, não é a riqueza de quem quer que seja, nem mesmo a influência na sociedade. Rapaz, fulano de tal é político, ele ia ser uma boa porque tem acesso ali ao prefeito e tal. Não, irmãos. Diz o texto que, segundo, depois de orar com jejuns, encomendaram ao Senhor. Ele tem que ser considerado. Mas em cada igreja elegeram, é eleição, viu, seu José? Olha aqui, fundamento bíblico para eleição. Elegeram presbíteros. Irmãos, eu só estou lamentando aqui não ter lido ainda um livro que está ainda embrulhado. Tomara que Laísa não esteja acompanhando, porque ela disse, compra depois, amor, eu não li ainda. O nome do livro é A República Hebraica, mostrando que os fundamentos da república no período moderno estão lá em Jerusalém. Vou dar um exemplo. O que é um conselho? Um conselho é um corpo que dirige um grande número de pessoas que representa as outras. O nosso sistema é como? É democrático representativo. Como é que era aqui? Eleição é o que, irmãos? Democracia. Então, o sistema presbiteriano é um sistema democrático representativo. O que é que a gente tem hoje no país? Em todo o mundo ocidental? Sistemas democráticos representativos. Eu não vou me aprofundar mostrando mais nuances, detalhes dessa questão, porque ainda preciso ler todo o livro, que eu ainda nem abri. Mas, quando eu ler, depois a gente faz um estudo mais aprofundado sobre isso. Mas o ponto é, ficou claro para vocês que havia eleição,
que essa eleição era feita com oração e jejum antes, e que Deus deveria ser considerado, e que presbíteros estão aqui no plural em cada igreja. Aqui de cara, repito, irmãos, aqui ainda não, mas em João Pessoa pregava em todas as denominações. E eu entendo que o reino de Deus não se restringe à presbiteriana. Mas há um equívoco por parte dos batistas e de igrejas episcopais, Betel Brasileira, Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus ainda tem presbítero, eu não sei como é que eles têm, mas meu irmão faz parte de uma igreja batista, que lá não tem presbítero, porque ele entende que o presbítero é o pastor. Nós não entendemos assim, nós entendemos que Deus confiou presbíteros para o governo da igreja, tá? Não é um, são pelo menos dois. Para organizar uma igreja presbiteriana tem que ter presbíteros, tá? Então, vamos seguir. Depois desse texto, vamos ver outro, Atos 15, 22, passa a página. Tem um tumulto grande na igreja. Qual é a situação? É que há uma discussão entre aqueles que vêm do judaísmo e aqueles que são gentios. O que é que os gentios, aqueles que não são judeus, têm que observar da lei? Então há uma discussão. Paulo e Barnabé vão lá, ocorre o concílio de Jerusalém. Vamos lá, olha o que é que diz o texto. Agora eu perdi. É Atos 15, 22. Diz assim: então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, mais uma vez no plural, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, Barsabás e Silas, notáveis entre os irmãos. Irmãos, tinham os apóstolos e os presbíteros que tomaram a decisão, e que essa decisão foi encaminhada para as igrejas. Aqui eu já poderia trazer a noção, viu, Arley, de uma espécie de presbitério que está acima, de uma instância superior, mas a gente vai guardar essa informação para frente. Então, em Atos vemos que há pluralidade de presbíteros, que são, mais uma vez eu disse, se você fizer o levantamento, o tempo não nos permite mais. Pastor, presbítero, episcopo, bispo e ancião são termos sinônimos, tá? Aí, pastor, como é que você vê isso? Você faz o levantamento dessas palavras e vai analisando contexto por contexto, você vai chegar a essa conclusão. Mas vamos ver outras passagens, vamos ver as cartas paulinas ou as epístolas gerais também. 1 Timóteo 5,17. Vou pedir para a Arley ler e vou pedir para a Stephanie ler 1 Pedro 5,1, que foi que a gente leu, né? Esse texto que a Arley vai ler é o texto que a gente fundamenta, viu, Bruno? Porque o pastor recebe recurso, ou pode receber. Eu conheço um pastor que resolveu não receber. Mas de onde vem um fundamento bíblico para um pastor receber recurso financeiro e viver da obra? 1 Timóteo 5,17. Esse texto também é essencial, viu, Michael e Arley e seu José, para a gente entender como é que é o sistema presbiteral ou de presbíteros na igreja presbiteriana. Por exemplo, o pastor é um presbítero? Sim. Mas a igreja presbiteriana chama o pastor, viu, Stephanie, de presbítero docente, porque ele tem a missão de ensinar. Além de governar, ele tem a incumbência de ensinar. Então, por isso que desde Calvino há essa divisão: presbíteros docentes e presbíteros regentes. Então, o seu José é um presbítero regente. O pastor, todo pastor é um presbítero? Sim. É um presbítero docente. Lembra de docência, ensino? Então, essa divisão, presbítero docente e presbítero regente, vem desse texto. Vamos ver o que é que Paulo diz a Timóteo, 1 Timóteo 5,17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Pronto. É daí que a gente deduz muita informação desse texto. Devem ser dignos de dobrados honorários aqueles que presidem bem, especialmente aqueles que se fadigam no ensino, na pregação e no ensino. Então, por isso, a gente observa que pelo texto a gente deduz que há presbíteros que não se dedicam à pregação e ensino, porque há uns que são destinados a isso. Então, esses nós chamamos de pastor. Então, você não vai ver uma declaração: irmãos, eu sou o presbítero docente. Não, mas tecnicamente,
a gente sabe, na igreja presbiteriana a gente trata assim: o pastor é um presbítero docente e os outros presbíteros são presbíteros regentes. A igreja presbiteriana leva tanto isso a sério que na reunião do presbitério, quando a gente se organizar em igreja, cada igreja envia o pastor representante e o presbítero representante da igreja. Então votam lá os ministros e os presbíteros representantes de cada igreja. Acaba os pastores tendo mais força, porque às vezes uma igreja tem 3 pastores, mas só vai um presbítero. Todos os pastores têm assento no presbitério e têm voto. Mas na igreja presbiteriana já teve um presbítero que foi o presidente do Supremo Conselho. Então, na igreja presbiteriana pode chegar a ser presidente do presbitério. O presbitério que eu saí hoje, quem é o presidente do presbitério é um presbítero, o presbítero Daniel Ferreira, é o presidente do presbitério. Então pode na igreja presbiteriana? Pode, tá? Agora, a diferença que nós fazemos é com relação a essa parte do ensino. E aqui eu quero destacar o seguinte, irmãos. Eu procurei mostrar para vocês desde o Antigo Testamento, e espero que está claro até agora, que Deus, desde Moisés até os nossos dias, deseja que seu povo seja governado, orientado, liderado, não por uma pessoa, mas por um conselho de pessoas experimentadas na fé. Essa última parte de experimentados na fé a gente vai ver agora. Quem são esses presbíteros? Mas ficou claro que há uma pluralidade que é escolhida, que governa essas pessoas. Ficou claro para todos vocês? Não disse para vocês iam se tornar mais presbiterianos? Então, vamos agora para a competência deles. Quem eles são? Quem deve ser presbítero? Irmãos, sem sombra de dúvida, esse é um assunto, vou colocar aqui no top 5 dos mais importantes que eu já falei na igreja. Que uma igreja que elege indevidamente Arley presbítero, ela vai sofrer por gerações. Um presbítero carnal num conselho arrebenta um conselho, arrebenta uma igreja. Eu já vi igrejas se dividirem por causa de um presbítero. Isso é sério, irmãos. Então, quem são ou quem devem ser presbíteros? Vamos abrir as nossas Bíblias. Esse texto eu vou ler aqui para vocês, tá? 1 Timóteo, capítulo 3. Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 7. Diz assim: fiel é esta palavra, se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo, aqui não aparece presbítero, mas eu não já disse que bispo, episcopo, pastor, ancião são termos intercambiáveis, são termos sinônimos. É necessário que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que soberbeça, incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Tito, capítulo 1, passa algumas páginas, versículos 5 a 9. Por essa causa te deixei em Creta, para que pudessem em ordem as coisas, bem como em cada cidade constituísses presbíteros. Está assim na Bíblia de vocês? Tá bom. Conforme te ordenei. Que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos descrentes, filhos crentes, que não seja acusado de dissolução nem subordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, não violento, nem cobiçoso, torpe e ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Daqui a gente deduz algumas coisas. Primeiro, irmãos, o presbítero, ele diz logo aqui no texto, irrepreensível. Ele tem que ser uma pessoa cuja fé é respeitada diante dos demais. Diz o texto em seguida
que ele é marido de uma só mulher. Aí é uma discussão enorme. Pode um pastor separado ser pastor? Há uma discussão tremenda quanto a esse assunto. E a questão que se coloca é a seguinte: a nossa confissão de fé entende que há duas situações que ensejam divórcio bíblico, do ponto de vista bíblico. O primeiro é o adultério, não simples queda de um marido ou da mulher, mas aquele adultério em que há claramente o pecado de traição da parte do marido e da mulher. E a outra questão eu abri esse parênteses porque, por exemplo, há quem queira esticar mais esse assunto, há toda uma problemática hoje por causa daqueles pecados virtuais. Então lá em João Pessoa já se levantou uma questão assim de um rapaz que não é só um caso, às vezes desliza ou a mulher conversa pelas redes sociais com uma pessoa, mas não chega a efetivar o delito do adultério. Vocês me entendem? E isso enseja adultério? Isso é uma questão para seja divórcio? Isso é uma questão para a gente depois discutir e refletir um pouco mais. Mas o ponto que eu quero chegar é o adultério, a porneia, que é a palavra que Jesus utiliza lá em Mateus, a relação sexual ilícita e o abandono. E aqui por abandono eu lembro do contexto lá de Coríntios, na segunda carta, quando um dos cônjuges, por você ser cristão, resolve deixar. Eu não quero você não, você se converteu agora, eu vou seguir minha vida. Então esse é o contexto clássico de abandono. Mas hoje, no nosso tempo, tem se esticado, Arley, esse conceito de abandono para agressão física. Há uma discussão ainda se o homem bateu na mulher, é legítimo se separar? Não é um ponto pacífico, há toda uma discussão. Uma coisa, Arley, é se o homem é violento e faz isso recorrentemente, ameaça. E há a discussão, há quem entenda que só uma vez já legitima, e há quem entenda que não, diz respeito a algo recorrente. Também nós não vamos entrar no mérito agora, porque o assunto não é divórcio e novo casamento. Mas o que eu quero dizer para vocês é que há sim esse entendimento de que essas duas situações legitimam o novo casamento: o adultério e o abandono. Porém, há quem interprete, Arley, que, digamos, houve incompatibilidade de gênero, não houve adultério, nem houve violência, mas o casal se desentendeu e separou. E separou e o rapaz casou de novo. Ele pode ser pastor? Se ele já fez isso depois de crente? Há toda uma discussão. A igreja presbiteriana quanto a esse assunto também há vários documentos, há várias discussões, não é um ponto pacífico. Mas eu, Carlos Kleber, entendo que, à luz desse texto, Paulo está dizendo, é necessário que o homem seja repreensível, o esposo de uma só mulher. Aqui está querendo dizer não bígamo. Está combatendo aqui a ideia de um homem ter mais de uma mulher, literalmente. Mas, à luz da Escritura, quem se casa com a mulher repudiada está fazendo dela uma adúltera, certo? Então, por extensão, por analogia, a gente entende que alguém, Arley, que é separado indevidamente, não pode ser pastor, nem presbítero, nem diácono à luz desse texto. Entenderam? Então, marido de uma só mulher tem a ver com o fato de um homem não ser bígamo, mas também não ter saído de um casamento ilegitimamente. Essa é a interpretação que nós damos, tá? Na igreja presbiteriana tem alguma pessoa que separou e depois continuou pastor? Tem. Eu conheço alguns casos. É o padrão? É o correto? Eu julgo que não. Mas entenderam assim e acabaram permitindo, tá? Estamos falando, irmãos, de uma denominação que tem mais de 3.000 igrejas. Então é grande. Mas outra situação, vejam. Imagine que o pastor João trai a esposa Maria e a esposa Maria não quer mais o pastor João. A esposa Maria se casa novamente, o pastor é disciplinado no presbitério e é restaurado. Ele pode casar-se novamente? Esse é um assunto que eu vou deixar para aquelas perguntas de escola dominical especial.
ele descumpre esse princípio aqui, a gente vai ter que analisar e explicar de maneira pormenorizada cada detalhe, cada situação. Mas desde já eu quero dizer para vocês o seguinte: quando Paulo escreveu isso, ele estava pensando, Arley, na bigamia, certo? Ele estava tendo em mente a bigamia e, por extensão, nós entendemos que, eu entendo, e a Confissão de Fé do Westminster também entende assim, que só é legítimo um novo casamento se e somente se a parte que é ofendida, a parte que sofreu, então ela dá entrada ao novo casamento e aquilo é legítimo. A Confissão de Fé do Westminster coloca para a parte ofendida o novo casamento. Depois de uma curiosidade, pode baixar na internet, coloca assim, Confissão de Fé do Westminster online, e você vai para lá, divórcio e novo casamento. Então há toda uma discussão sobre isso, mas como o nosso assunto não é esse, eu quero só insistir no seguinte: tem que ser alguém que governa bem a casa, é líder do lar, não violento, que governa bem os seus, que cria seus filhos no temor do Senhor. E por que não deve ser violento? Irmãos, na igreja a gente pega cada situação, acho que o senhor já deve ter visto algumas coisas em presbitério. Às vezes dá tumulto, irmão, às vezes dá desentendimento mesmo entre pastor e presbítero. A gente às vezes é um assunto polêmico e se esquenta e o cara é brabo demais, vai partir para cima para a violência, irmão. Então, não pode ser assim. Então, em outras palavras, o que é que Paulo traduz? Traduzindo Paulo, no capítulo 3 da primeira carta e Tito, capítulo 1, o presbítero é alguém firme na fé, irmãos. E aí, veja, a gente vai perceber que as escrituras, elas vão nos mostrando, além disso, que ocorre esse interesse de Deus para que essas pessoas sejam responsáveis pela administração da igreja do Senhor. Vamos ver outro texto? Atos capítulo 20, verso 17. Paulo sabe que vai para Jerusalém, Paulo sabe que vai morrer. Olha o que é que acontece. Atos 20, verso 17. Paulo vai dar informação do que vai para Jerusalém. É aquele texto, sabe, que todo mundo conhece. Em nada considero minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria. Bruno, Paulo vai dizer à igreja de Éfeso que ele vai morrer em Jerusalém, que ele vai ser perseguido mesmo. O que é que ele faz no verso 17? De Mileto mandou Éfeso chamar os presbíteros. Para quê? Achar só o pastor, não? Não, chama os presbíteros. E quando se encontraram, disse-lhes: vós bem sabeis como fui que me conduzi entre vós. Verso 19, servindo ao Senhor com toda humildade. Verso 20, jamais deixando de anunciar. O que é que ele está fazendo aqui? Prestando conta, irmão. Tem que prestar conta. A gente tem o privilégio na igreja presbiteriana, vocês tenham certeza que a gente presta conta. Eu presto relatório para Pinheiros, tudo bem, a gente é congregação. Mas quando a gente se organizar em igreja, todo pastor no presbitério tem que fazer relatório de tudo. Quantas ceias fez, quantas pessoas evangelizou, quantos folhetos distribuiu, se leu a Bíblia toda no ano, quantos livros leu, o que é que fez de significativo, se fez curso de aperfeiçoamento, tudo isso a gente tem que escrever. A igreja presbiteriana Michael Jordan é uma igreja que presta relatório. Tem até uma brincadeira, viu, irmãos? Vou dizer para vocês, é a crítica que fazem a gente e tem um pouco de sentido. Dizem que chegou uma irmã e ela tinha 3 vacas. E ela disse: rapaz, eu vou doar uma vaquinha para cada denominação. Então ela escolheu doar uma vaquinha para a Assembleia de Deus, uma vaquinha para os batistas e uma vaquinha para os presbiterianos. Essa é uma piada já adianto ruim para a gente presbiteriana. E aí deram uma vaquinha para os assembleanos. O que eles fizeram de pronto? Venderam a vaca e construíram o templo. Que assembleanos chegam lá e constroem um templo, né? E começa. Às vezes não tem pastor, não tem ninguém lá, já começa. E é uma coisa muito boa, não é crítica. O assembleano pensa assim, ele vai para a Olímpia, tem igreja de Assembleia de Deus aqui? Tem não, tem presbiteriana, tem batista, aí dentro deles eles às vezes dizem assim, é tudo primo, aí olha, não tem irmão, aí olha assim, vamos começar na garagem da minha casa, e aí começa, e aí a Assembleia de Deus cresceu absurdamente, né? Então, o que é que os assembleanos juntaram lá, venderam a vaca, construíram um templo. Os batistas venderam a vaca
e deram para missões, porque Batista faz missões, né? Então tem a Convenção Batista, tem a Junta de Missões Batistas, é impressionante, ainda é a maior do Brasil. E os presbiterianos? Pegaram a vaca e fizeram uma comissão. Resolveram fazer uma comissão para discutir o que ia fazer com a vaca. E o resultado é que a vaca morreu e não teve o que fazer com a vaca. Tudo da gente, seu José que conhece o presbitério, Arley também, é comissão. Então tem um problema com comissão. Comissão de disciplina, comissão não sei o quê. E vai fazer a comissão. É mais burocrático? É. Mas o desejo é ser mais fiel e fazer a coisa de maneira acertada. A crítica pesa porque às vezes a gente é burocrático demais. Poderia ser mais direto. Mas tem um lado bom da coisa, a organização. Então, Paulo está prestando relatório. Irmãos, olha, pelo amor de Deus, desconfie de uma igreja, de um pastor que não presta relatório. Eu tenho tutores, acho que eu já disse aqui. Tem gente que eu julgo, Arley, que é melhor casado que eu, que tem a me ensinar sobre casamento, volta e meia eu ligo e tiro dúvida. E pergunto. Tem gente que sabe a Bíblia mais que eu ligo para tirar dúvida também, seu José. E tem pastor que é mais experiente, que quando eu não sei gerir alguma coisa da igreja, eu também ligo para perguntar. E eu presto relatório ao meu presbitério, ao pastor Arival, ao reverendo Mariano. Isso é bom, irmãos. Isso é bom. Então, observe, eles são responsáveis pela administração da igreja. Efésios 4:11. Vamos ver o que é que diz. Efésios 4:11. Diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Esses dois ministérios cessaram, tá? Outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Mark Lloyd Jones, John Stott e outros comentaristas de peso, como William Hendrickson, que eu citei hoje, não entendem que pastor e mestre são duas coisas. Mas ele aqui está entendendo que são duas funções de um mesmo ofício. O pastor pastoreia e ensina, tá? Mas onde é que eu quero chegar? Presbítero, irmão, não pode ser alguém novo na fé. Não pode ser um menino que não tem um bom testemunho. Tem que ser alguém que a igreja olha e vê, puxa, fulano é diferente, fulano faz a coisa certinha. Então veja, a Bíblia também vai fazer referência, essa é a última parte, à ideia de igreja regional, ou a gente poderia chamar assim de, que a Bíblia faz referência a situações em que parece que existem uma liderança acima da própria igreja local. O que seria o nosso presbitério? Vamos ver um texto? Abra a sua Bíblia, por favor, em Atos 15, verso 6. Estamos agora falando e procurando explicar a natureza do presbitério, tá? E de concílios superiores. Atos 15, verso 6. Diz assim: Então se reuniram, irmãos, eu vou ler desde o início, tá? Versículo 15, melhor, capítulo 15, versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se vós não circuncidados segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns dentre outros subissem a Jerusalém. A quem, irmãos? Aos apóstolos e presbíteros. Com respeito a essa questão, irmãos, eu até brinco. Como eu vim da congregacional, sistema lá congregacional, eu me convenci do sistema presbiteriano ainda no seminário. Aí volta e meia eles querem me alfinetar. Eles são amigos, sabe, eu prego lá ainda. Aí volta e meia eles: Kleber se desviou para a presbiteriana. Aí eu devolvo a brincadeira assim, eu disse: acho que você não leu Atos 15 não, né? A quantidade de referência que aqui tem a presbítero. E não a assembleia, viu, Michael? Quem decide não é a assembleia, Jordana. Quem decide é presbítero. Presbíteros. Acompanha aí o texto. Enviados, pois, até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias de Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos judeus, causaram grande alegria. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram recebidos pela igreja,
pelos apóstolos e presbíteros. Para que dizer isso de novo, irmãos? A gente não já sabia? Mas Lucas está dizendo, tem apóstolos e tem presbíteros. E relataram tudo o que fizeram entre eles. Então, notem que, veja, Paulo e Barnabé saíram entre várias igrejas, mas voltaram para relatar presbíteros. Oxê, qual é a máxima do sistema congregacional, Jordana? Qual é a máxima das igrejas batistas e da congregacional? A igreja é autônoma, totalmente autônoma, e não está subordinada ou não deve estar a nada superior a ela. As convenções batistas, as convenções das igrejas congregacionais também, só servem para fins de integração, Bruno. Se a igreja batista disser, hoje a gente é a igreja batista reformada, sai, pronto, vira igreja batista reformada. Se alguém da igreja presbiteriana, a gente quiser aqui romper com a IPB, a primeira coisa que a IPB fica é com o prédio, com os bens. Então, há toda uma regulamentação com relação a isso. Mas, veja, a gente presta relatório ao presbitério, ao sínodo e ao Supremo Concílio. As igrejas batistas não. As convenções servem para auxílio mútuo, mas não tem poder de cima para baixo resolver uma questão, não. Tá? Então, aqui a gente vê que Paulo anda em várias igrejas e o que se decide em Jerusalém é repercutido nas igrejas tudinho. Paulo é enviado com Barnabé a informar. Estamos concluindo, irmãos. Lá em Gálatas, capítulo 1, verso 2, abre aí. Paulo escreve assim, ó: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, a todos meus irmãos e companheiros, as igrejas da Galácia. Eram várias igrejas. Então, o Novo Testamento nos mostra que havia uma subordinação dessas igrejas a algum poder que havia superior a elas. Vamos ver outro texto? 1 Timóteo 4,14. Não te faças negligente com o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante profecia, com imposição de mãos do presbitério. O que seria o presbitério aqui, Maico, Bruno? Nós entendemos que seria um órgão, um colegiado de pessoas experimentadas na fé fora da igreja. Então veja, irmãos, a igreja presbiteriana é perfeita? Não. Me permita dizer uma coisa que eu já disse em sala e é muito contundente para nós. É possível uma igreja batista ser mais agradável aos olhos de Cristo que uma presbiteriana? Claro que sim. Nós não estamos falando de ser uma igreja agradável a Cristo, porque é possível, Arley, você ter presbíteros. O sistema correto é de presbíteros, mas esses presbíteros nem conhecem a Deus, nem são convertidos, foram escolhidos por politicagem, ou mesmo, como aconteceu na época de Jesus, havia um conselho, o Sinédrio era um conselho, mas decidiu tudo errado, mataram o Salvador. O fato da gente ter o sistema mais bíblico não significa que a gente é uma igreja mais agradável a Cristo, porque exigirá da parte desses presbíteros e dessa igreja fidelidade com relação ao Senhor. Meus irmãos, quando a política entra na igreja, não espere coisa boa não. A carnalidade vem junto, o mundanismo, a frieza espiritual, e com pouco tempo essa igreja se transforma num clube. Deixa de ser um candeeiro, como aconteceu com a igreja de Éfeso. E aqui, irmãos, eu quero deixar para vocês, por causa do tempo, a citação que eu fiz da Confissão de Fé de Westminster. Eu simplesmente fiz Ctrl+C, Ctrl+V e coloquei aqui. Mas eu queria só ler uma parte. Diz assim: para melhor governo e maior edificação da igreja, deverá haver conselhos e assembleias comumente chamadas de sínodos ou concílios,
em virtude do seu cargo e do poder que lhes deu, para edificação e não para destruição, pertence aos pastores e outros presbíteros das igrejas particulares criar tais assembleias e reunir-se nelas quantas vezes julgar útil para o bem da igreja. Aos sínodos e concílios compete decidir ministerialmente controvérsias quanto à fé e casos de consciência, determinar regras e disposições para melhor direção do culto a Deus e governo da igreja. Abrindo um parênteses, pastor não falou até agora em mulher. E Débora? Débora não foi juíza, Jordana? Foi juíza, mas foi juíza de ação de civis. Você não tem nenhuma sacerdotisa, você tem profetisa. Mas o que era profetisa, Arley? O profeta eram pessoas que falavam da parte de Deus em ocasiões especiais. Mas quem regularmente ensinava e dirigia o povo de Deus? Os sacerdotes e os anciãos. E quem eram eles? Todos homens. Quando a gente vai para o Novo Testamento, em Atos 6, na instituição dos diáconos, eram homens. E só há uma passagem que as pessoas querem usar para falar de diaconisa, que é Romanos capítulo 15, quando fala de Febe. Aí diz, a palavra grega lá é diáconos, e alguns vão dizer que ela era diaconisa, mas essa mesma palavra diáconos é utilizada para Jesus em Romanos capítulo 15, e por isso nós deduzimos que não há nenhuma prova histórica de que Febe era diaconisa, e não houve isso. Eu até adianto para vocês que na história da igreja, Bruno, teve diaconisa, registro de diaconisa nos 3 primeiros séculos, e até no meio da igreja presbiteriana quem flerte com essa ideia, mas a igreja primitiva e o Novo Testamento são claros em mostrar que Deus designou pastores e diáconos. Os diáconos não fazem parte do governo da igreja, eles foram instituídos para atender a questões de necessidade material daqueles que sofriam, e eles são homens. Aqui não tem a ver com superioridade, não tem a ver com a gente achar que as mulheres não são capazes, até porque eu já disse, as mulheres têm muita perspicácia que nós não temos. As mulheres, elas organizam os eventos da igreja de uma maneira muito melhor que a gente, convenhamos. Uma festa organizada por mulheres, Michael, é sempre mais bonita, tem comida. Toda festa de SAF, né, seu José? Tem comida, é bonito, tem enfeite. Agora a festa de homens é uma coisa feia. Os homens precisam às vezes pedir ajuda das mulheres da SAF para embelezar o negócio. E não é por isso, não é por sensibilidade, não é por se sentir superior, é porque a gente não tem respaldo na escritura, só isso. Se tiver respaldo na escritura, a gente faz. Então veja que muita gente vai argumentar, não, mas isso aí era porque o sistema era patriarcal, não, porque a Bíblia é preconceituosa. Irmãos, pelo amor de Deus, isso não tem fundamento. Diz aqui, todos os sínodos e concílios, desde os tempos dos apóstolos, quer gerais ou quer particulares, podem errar, e muitos têm errado. Eles, portanto, não devem se constituir regra de fé e prática, mas podem ser usados como auxílio em uma e outra coisa. Eu disse que não ia ler, mas só falta um parágrafo. Os sínodos e concílios não devem discutir nem determinar coisa alguma que não seja eclesiástica. Não devem se envolver nos negócios civis do Estado, a não ser por humilde petição em casos extraordinários ou por conselhos em satisfação da consciência, se o magistrado civil os convidar a fazê-lo. Qual foi o nosso objetivo no estudo dessa manhã? Mostrar, espero ter mostrado, que Deus confiou o sistema, confiou a pessoas experimentadas na fé o governo da igreja. O que é que na igreja presbiteriana aqui a gente consulta a Assembleia, seu José? Demonstração de relatório financeiro anual, tem que ter, a gente demonstra o que entrou e o que saiu. Compra de bens imóveis, no caso, a gente quer sair daquele templo lá para ir para perto do Termas. Sabe o que é, irmãos? É porque vai todo mundo para o Termas, a gente vai colocar uma igreja com um banheiro do lado para todo mundo tomar banho, sair do Termas e ir para o templo. Aí uma decisão dessa tem que consultar toda a igreja, tá? Mas disciplina eclesiástica, conselho. Ordenação de oficiais, ordenação de presbíteros e diáconos, quem decide é a igreja. Eleição de pastor, aí existem duas possibilidades. O conselho pode renovar todo ano e solicitar ao presbitério a designação do pastor todos os anos. A igreja dos presbiterianos fazem isso, não fazem eleição. Ou ter eleição. O que é que vai ser decidido? Quando a gente
for organizar a igreja, a gente vai ter que aprovar um estatuto, Bruno. Existem vários modelos de estatuto. Então, no estatuto a gente diz, não, a gente quer que o mandato do pastor seja de 2 anos, ou de 3 anos, ou de 5 anos. Ou não, que seja anualmente decidido pelo conselho. Agora, olha que responsabilidade a gente tem. Eleger presbíteros equivocadamente. Embora o exercício do presbiterato tenha prazo, porque a Bíblia diz que os dons de Deus e a vocação são irrevogáveis. Então, eleito presbítero, ele é presbítero pro resto da vida. Agora, se ele vai exercer, ele precisa ser eleito. Por exemplo, seu José, ele é presbítero em disponibilidade, mas aí aqui a gente vai ter eleição para presbítero. Digamos que seu José seja eleito. Seu José não vai ser ordenado. Eu só vou chamar seu José aqui na frente, a gente vai fazer uma oração por ele e declarar dentro da igreja que ele foi eleito. Então, às vezes o prazo é de 3 anos, às vezes é de 5. Então, seu José é eleito presbítero. Para ele continuar no conselho depois do mandato, ele precisa ser eleito de novo. Mas ele continua sendo presbítero e tratado como um presbítero, com honras de presbítero. Onde seu José chegar no Brasil, se alguém não pode perguntar, o irmão é de que igreja? Sou da igreja presbiteriana de Olímpia. O irmão exerce alguma função lá? Eu sou presbítero. Na hora da ceia, o pastor pode chamar. Se a pessoa da porta tiver o cuidado de perguntar, o senhor está em comunhão com a igreja? Estou. Então, o pastor pode chamar ele, inclusive, para a mesa, na hora da ceia. Entenderam? Pois não. É uma boa colocação, Bruno, mas esse é o tipo da coisa que a gente acaba fazendo é uma administração nossa, da igreja presbiteriana. Ele é tratado como presbítero, mas para fazer parte do corpo diretivo, ele precisa ser eleito. A eleição, sim, a eleição faz parte. Como é que acontece em outras igrejas? Ele é presbítero para sempre, ele participa de todas as reuniões para sempre, mas digamos, ele caiu em pecado, ou ele começou a não produzir tanto, a igreja já não vê o irmão como uma pessoa para estar dirigindo. É por isso que há a necessidade de, embora não tenha na Bíblia a prescrição dessa questão, mas a própria razoabilidade da nossa experiência nos leva a entender o seguinte: seu José chegou com 90 anos, seu José já não está com tanta mobilidade para a gente ter uma reunião emergencial e ele vir. Então, abrindo um parênteses, já estão discutindo se o pastor da presbiteriana é jubilado com 70 ou 75. Já é outra discussão, tá? Mas é por isso, Bruno, a gente faz essa questão do mandato assim. Às vezes o presbítero é eleito, mas ele não começa a não dar conta. Ou então ele se muda, entende? Vai para outro lugar. Então tem uma série de circunstâncias que fazem isso. Então veja, a gente vai ter eleição para presbítero e diácono na igreja. Mas vocês já perceberam hoje como que o nosso estudo nos leva à prática? Como a gente já deve orar por isso, Arley? E como a gente já deve ser criterioso, porque elegendo presbítero alguém, seu José foi eleito São José do Rio Preto? Não, São Jorge, Jardinópolis. Olha como é a igreja presbiteriana. Eu mandei uma mensagem para o presbítero de lá, pedindo a data da ordenação dele. Olha como é sério isso, Michael. Então, eu recebi excelentes referências de seu José e posso testemunhar aqui para vocês do que veio de informação dele lá. A igreja presbiteriana procede assim. Antes de eu chegar aqui, o presbitério de origem mandou uma carta para o presbitério lá de Pinheiros. Agora, veja como é diferente a gente abrir uma igreja numa garagem e começar uma igrejinha dessa do reteté, abre a igreja. Deus usa, irmãos, às vezes usa mesmo. Deus salva a gente lá, salva. Mas a questão não é essa. Percebam a seriedade que a nossa denominação tem com as coisas de Deus e com o governo da igreja. Dúvidas, críticas, comentários? Sei que a gente passou aí 5 minutos, mas alguém quer falar alguma coisa? Ou alguém aí está interagindo? Está todo mundo presbiteriano, né? Então, irmãos, que no próximo encontro aí, sim, vamos falar do assunto que é mais objeto de crítica com relação à igreja presbiteriana, que é o batismo infantil. O assunto que as pessoas mais assim insistem, mas isso não é invenção, como é que tem? A gente já adianto para vocês que a gente vai explicar para vocês seguindo 3 argumentos. Primeiro, para despertar curiosidade, eu vou mostrar a história do assunto. Vou mostrar que os nomes que estão no time daqueles que defendem o batismo infantil. E depois eu vou mostrar como é que a igreja primitiva entendeu.
e vamos mostrar por fim a relação de circuncisão e batismo, tá? E o que o Novo Testamento diz? O Novo Testamento diz alguma coisa? Há batismo de criança? Não há. O silêncio é prejudicial? Não é? Então, vamos falar sobre tudo isso para a glória de Deus. E depois, daqui a 15 dias, a liturgia. Por que a gente não tem mulher dançando na hora do louvor aqui, irmãos? O pessoal dançando, a gente tocando e o pessoal fazendo coreografia ao mesmo tempo. Ou porque a gente não tem teatro na hora do culto, né? A gente podia afastar, colocar um jogo de luz aqui e o teatro acontecendo, ou mesmo alguém tocando no chofar, ou sei lá, a gente fazer a rosa ungida, o sal grosso aqui. Por que a gente não faz esse tipo de coisa? Como é que é o culto presbiteriano? Pode palma? A gente pode palma para Jesus, irmão. Vamos dar uma salva de palma para Jesus? A gente pode fazer isso? Não pode. Pode a palma rítmica, ela está tocando lá, ó. Eu mesmo gosto. Tá lá, vem, esta é a hora da adoração, ele está lá marcando. Pode? Não pode? A gente vai discutir o que é circunstância de culto e o que é elemento de culto, tá? Então, semana que vem, batismo infantil, daqui a 15 dias isso, e a gente termina esses estudos. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Abençoa a nossa vida. Permita-nos, Pai, não apenas sermos conhecedores da Tua Palavra, mas praticantes. Ajuda a mim como um presbítero docente, Seu José como um presbítero regente, e aqueles que vão ser eleitos, ó Deus, tanto presbíteros quanto diáconos, que sejam homens, Pai, cheios da Tua presença, de uma vida irrepreensível, que a gente nunca deixe de olhar para o caráter, ao invés da condição material e social. Ó Deus, livra a igreja de Olímpia de ser uma igreja cheia de politicagem. Faz com que seja uma igreja fiel a Ti, pois somos Teus. Abençoa-nos e traz-nos à noite, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.